Vamos falar agora do acordo de compra da Warner Bros. Pela Netflix. E essa compra agora será feita totalmente em dinheiro. Essa novidade foi anunciada hoje, em meio à disputa entre a Netflix e a Paramount, pelos estúdios de cinema e de TV da Warner, bem como pelos seus títulos e franquias bilionárias. Essa transação é de 82 bilhões e 700 milhões de dólares, cerca de 444 bilhões de reais. A Netflix e a Warner afirmaram que a nova proposta proporciona mais certeza em relação ao valor que os acionistas da Warner Bros. Devem receber no fechamento do negócio, mas quem vai ajudar a gente mesmo a entender essa negociação bilionária é a Aline Sordilli, colunista do UOL Economia e educadora em inteligência artificial aplicada a negócios. Aline, bem-vinda, muito obrigado por estar aqui com a gente. Queria que você nos ajudasse a compreender melhor toda essa negociação e por que essa negociação vem demorando para sair, ela que começou lá atrás, já tem uns 2 meses mais ou menos que a gente está falando nesse tema. Boa noite para você. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Na verdade, ela é bem mais antiga, né? É um namoro antigo, que começou com o licenciamento de todo o catálogo da Warner para a Netflix lá em 2023, 2024. Esse namoro foi evoluindo, eles anunciaram a fusão no ano passado. Veio a Paramount e veio com o mercado chama uma oferta hostil. Eles tinham feito uma oferta anterior em ações da Netflix e dinheiro, e veio a Paramount e falou: olha, a gente paga totalmente em dinheiro. Os acionistas recusaram logo essa oferta, não quiseram o acordo com a Paramount, e a Netflix refez a proposta dela agora, o que você disse, quase 2 meses, né, que foi de 5 de dezembro, agora já em 20 de janeiro, 1 mês e meio aí, eles fizeram essa oferta muito parecida com o que a Paramount havia feito, com uma oferta totalmente em dinheiro. Isso, como você explicou no começo, resguarda os acionistas a não perderem valorização de ações entre o começo e o fechamento dessa negociação, dessa transação. E agora eles receberam, né, os acionistas receberam do conselho a orientação de aceitar essa proposta. Então Agora, estamos nesse ponto hoje. Aline, por que a Netflix, né, a Warner, no caso, está resistindo tanto à proposta da Paramount e que financeiramente parece ser até mais vantajosa? Agora as propostas ficaram iguais, né? Ficaram equiparadas. É uma questão de afinidade de grupo, né? Como eu te disse, eles têm um namoro antigo com o grupo WBD, né? Que é o Warner Brothers Discovery, já de 2, 3 anos para trás, e a Paramount entrou agora nesse sentido. E a Paramount havia ofertado até levar a parte de TV a cabo, que é uma parte que ninguém mais quer, né? Então eles estavam ali querendo comprar todo. Fizeram como chama mesmo, oferta hostil, mas não houve esse entendimento de grupo, coisa de negociação de grupo e de acionistas mesmo. Então, agora que as ofertas estão financeiramente melhor equiparadas, os acionistas, o conselho recomendou que os acionistas aceitem a proposta da Netflix para fechar isso, mas ainda vai um chão para isso ainda, Mauro. Júlio, Letícia. Aline. Aline, eu tenho uma dúvida, se você... Ah, perdão, Letícia. Vou começar pelo Júlio aqui, pela ordem aqui da esquerda para a direita. Pronto. Os mais velhos primeiro, Letícia. Aline, uma dúvida, assim, desde que veio a primeira oferta, né, e até o aumento das propostas agora pela Paramount e pela Netflix, eu fico com uma dúvida. Parece que a Netflix só aumentou o valor a ser pago por ação, mas que a estrutura da oferta, que excluía alguns ativos ali do grupo, ela continua. Então, assim, o que exatamente a Netflix está comprando da Warner? Essa é uma dúvida, né? O que está por trás disso, né? Parece que o interesse dela é só no filé mignon. E o que vai acontecer com a TV a cabo?
Deu uma mudadinha de dezembro para hoje, deu uma mudadinha. Eles antes era a parte dos canais era vista como um bloco e agora eles estão desmembrando esses canais. De qualquer forma, de dezembro, de 5 de dezembro até o fechamento do acordo, que vai aí de mais de um ano e meio, de 12 a 18 meses, eles têm todo esse tempo para efetivar essa oferta. Nesse período, eles estão desmembrando esses canais e os canais podem vir a ser adquiridos ou não pela Netflix. Então, de fato, hoje olhando, é o filé mignon. Então, a Netflix está levando os estúdios, né? Os estúdios que são o Warner Brother Pictures, HBO, o Max, né? Então, o Max também é o streaming da Warner. O que vai acontecer com o Max? No longo prazo, eles podem até se fundir, ser um Netflix Max daqui a um ano e meio, eles podem continuar operando separados, o catálogo vai se unir ou não, então tem esses 12 meses, um ano e meio para isso acontecer. E os canais lineares, eles também seriam desmembrados, e tudo isso ainda precisa passar por aprovação de legislação, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e até mesmo no Brasil. Então, será que uma fusão toda desse tamanho o CAD aprova? Será que não vai representar ainda mais concentração de poder econômico? Então, tem esse período de 12 a 18 meses para isso ser avaliado ainda. Letícia. Aline, e o presidente Donald Trump no meio desse negócio todo? Como que tá o interesse dele? Porque ele é uma figura que surgiu também, né? Que ressurgiu neste assunto específico. Ele ressurgiu nesse assunto específico lá naquele dezembro, né? Nem parece que a gente acabou de começar o ano, já parece que tem 2 anos dentro de 2026. Ele ressurgiu naquela época e o Larry Ellison, o dono da Oracle, que hoje é a dona da Paramount, se colocava muito garantido como uma proximidade do governo Trump. E naquela ocasião, lá em 5 de dezembro, ele falou: eu quero o que for melhor para o mercado. Eu não vou me intrometer nisso. Então, naquela ocasião, ele fez declarações para os dois lados. Até tem uma coluna minha antiga, uma das primeiras que eu escrevi no UOL agora, nesse retorno. E ele se colocou ali, então, daquele jeitão do Trump. Ele soltou uma faísca para um e ele soltou uma faísca para outro também. Ninguém dá para saber muito em que time ele está jogando. E ele falou aquilo naquela ocasião e também sumiu. Não apareceu mais e não declarou nenhuma posição. Mas existem envolvimentos até que um pouco mais profundos. O genro dele é lobista. Então, assim, é uma mistura realmente grande da família Trump nessa situação. Então, quando apareceu essa questão até familiar, ele soltou uma fala para um e soltou para outro, querendo dizer que ele não estaria muito envolvido, porque depende de fato de aprovação do CAD deles, né, da Secretaria de Direito Econômico nos Estados Unidos também. Por isso esse desmembramento, por isso essas análises de quem fica com o que no mercado. Aline, para o pessoal de casa ter uma noção, qual que é, né, até falando nisso, sobre questão de concentração de mercado, tudo isso, qual que é a dimensão desse negócio dentro do mercado audiovisual? Olha, o mercado hoje, ele tem, a Netflix é uma das maiores, é a maior empresa de streaming do mundo. Ela se associando à Warner, ela passa a ser definitivamente a maior. Então aí fica a Disney meio solta, perdida logo depois. Isso porque Disney tem 200 milhões, Amazon Prime, então tem outros grandes players. E o Brasil, só o Brasil, por exemplo, para vocês saberem, o Brasil tem mais de 30 players de streaming, né? Então, ultra nichados, ultra segmentados. E tudo isso é uma disputa de poder e bolso, né? Será que todo mundo tem dinheiro para assinar tanto streaming? Ao mesmo tempo, é justo e é correto concentrar tudo num lugar só? E a população ficar sem opção ou colocando todas as fichas e todo o dinheiro de uma assinatura num lugar só, né? Hoje, Estados Unidos é uma economia que passa por inflação também. Então, naquela linha não está fácil para ninguém. Então, é um mercado muito grande, muito vultuoso e com muitos players e ultra segmentados. Só que a concentração dele é muito grande nesses principais, que é Netflix,
Warner, Disney e Amazon. Aline, queria aproveitar também os seus conhecimentos em inteligência artificial para nos ajudar aqui com essa notícia que o UOL está publicando, está aqui na coluna do Elton Simões Gomes, de que o Brasil mandou a rede social X, que é o antigo Twitter, tirar do ar imagens sexuais feitas com o Grok. Essa medida faz parte de recomendações conjuntas feitas pela Agência Nacional de Proteção de Dados, o Ministério Público Federal e a Secretaria Nacional do Consumidor, que incluem ainda que a ferramenta de inteligência artificial Grok, de Elon Musk, interrompa imediatamente a geração de conteúdos sintéticos de caráter sexualizado envolvendo crianças, adolescentes e adultos. Aline, o Grok é uma inteligência artificial que está embutida ali no X, é isso? Ajuda a gente a entender. E ele faz imagens, né? Isso. O Elon Musk, ele tem o xAI, ou a xAI, que é a empresa dele de inteligência artificial. A ferramenta de inteligência artificial generativa da xAI é o Grok. O Grok, ele é uma ferramenta embutida, como fosse nativa do X, que é o nosso antigo Twitter, né? Para quem é mais velho, é o Twitter. Assim como é o Gemini ou Gemini do Google, assim como é o ChatGPT, assim como é o DeepSeek. Então, é uma ferramenta de inteligência artificial generativa que cria coisas. Cria texto, cria imagem, cria vídeo. Então, uma das coisas que estava sendo usado, o Grok, mais fortemente também em dezembro e muito perto do Natal, foi detectado a criação de imagens, adulteração de imagens dos usuários do Grok. Então, eles pegavam fotos e imagens das pessoas, e principalmente de mulheres, e transformavam em nudes, né? E transformavam em pornografia. Isso foi feito, inclusive, com a primeira-dama dos Estados Unidos, a Melania Trump. Isso foi feito com deputada americana. Então, assim, foi uma viralização geral. O que eles fizeram logo depois das medidas nos Estados Unidos? Eles fecharam essa ferramenta de geração de imagem e colocaram essa ferramenta de geração de imagem só dentro do conteúdo pago do Grok, só para quem era assinante pago. Isso gerou uma outra grande onda de protesto, porque estavam falando que eles estavam colocando a pornografia por detrás de um paywall. Então, que se pagasse, podia gerar imagens sexualizadas das pessoas. Isso também, eles tiveram que comprovar que eles não estavam mais fazendo, e foi uma situação que provocou uma ira mundial de todos os governos. Então, ele está banido na Malásia, ele está, a União Europeia, Dinamarca, tem uma infinidade de países, todo mundo contra o Grok e ameaçando banimento e punição, inclusive o Brasil. O Brasil tem algumas medidas vindas de Ministério Público, a ANPD, tem o IDEC, tem um monte de ações sendo colocadas, e aí, nesse momento, ela foi colocada na forma de uma recomendação. Nós, Brasil, recomendamos que vocês façam isso. Caso vocês não façam, vocês podem sair do ar, vocês podem ter multa de 10% do faturamento global da companhia. Isso também está sendo colocado em por outros países, né? Legal. Então, até pornografia infantil. Então, foi uma coisa muito séria que aconteceu e veio acontecendo e sendo descoberto e diagnosticado há muito tempo. E o Elon Musk disse que isso não era nada demais, né? Pois é. Aqueles posicionamentos dele. Descobriram que essa ferramenta não bloqueava nem mesmo a possibilidade de se fazer pornografia infantil. Quer dizer, olha a gravidade desse assunto.